Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 9 de novembro. Nossa, tá voando, né? Pois é, dia 9 de novembro. Esse mês que é um mês diferente, hein? Muita atenção na contagem dos dias úteis, porque a gente teve o feriado do dia 2 de novembro e tem também outro feriado dia 15 de novembro. Então, o décimo dia útil, que normalmente cai no dia 15, 14, 15, esse mês o décimo dia útil que vai cair somente no dia 17. Então é quando a gente dia 16, né, perdão, dia 16 é quando nós vamos receber as rendas da grande maioria dos fundos. Mas vamos lá, esse canal que é o canal que tem mais informações sobre fundos imobiliários do YouTube, e logo logo vai ser também mais informações sobre FIAGROS e FIINFRAs, mas ainda estou trabalhando isso de uma maneira que o vídeo não fique tão longo, tão comprido para vocês, mas que vocês possam sempre estar bem informados com essas notícias. Ontem a gente teve alguns fatos relevantes, teve relatórios gerenciais, altas e baixas, teve muito provento. Inclusive, teve ontem os dois vídeos de News Proventos. Quem não assistiu, dá uma olhadinha no canal aí, dois excelentes vídeos comentando os proventos de ontem para vocês. E temos comentários do Kiko, que não tinha como não ser, pois será sobre os proventos. Hoje teremos minutagem, você deve estar vendo que eu estou de volta aqui no meu cenário. Só teve um problema, descobri que o meu ar-condicionado estragou nesse período que eu estava com fora e onde eu estava morrendo de frio, lá no sul, agora voltei a morrer de calor, que é muito melhor do que morrer de frio aqui no meu norte. Já vou pedindo para vocês para deixar aquele like, que não foi inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ah, falando nisso, já que eu falei dos proventos, comenta aí, qual foi o fundo imobiliário que mais te deixou joia e o que mais te deixou like e o que mais te deixou dislike nos proventos de ontem. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX caiu. Sempre estou dizendo para vocês que os dois pontos que me chamam a atenção é 2.980 pontos e 3.000 pontos. Acredito que o IFIX trabalhando abaixo de 2.890 pontos pode ir 2.980 pontos, que não chegou nesse patamar, mas pode chegar, já que caiu mais 0,13%, pode começar a iniciar uma queda maior. Lembram que ano passado, mês de novembro, foi o pior mês para o IFIX, onde surgiu as melhores oportunidades. Então, ficar de olho e acompanhar de modo geral. E no mês de dezembro já teve aquela que o pessoal chama aquela corrida de final de ano, aquele rally de alta que teve no final do ano, em dezembro do ano passado. Vamos esperar para ver se rompe para baixo 2.980 ou se vai continuar aí mantendo entre 2.980 e 3.000 pontos. Olhando apenas os fundos imobiliários, nós tivemos aí o IFIX, ou perdão, aqueles fundos imobiliários que não pertencem ao IFIX, ou todos os fundos da bolsa, tem alguns aqui até que pertencem. O PAB 11 subiu 16%, o NIU 11 subiu 9%, CARI 11 3%, o R Prime, esse R Prime, gente, vamos dar uma estudada nele que pode ser interessante. É o RBR Prime, ele tem investe em recebíveis imobiliários, pode chamar atenção. TRNT, com a nova locação, acabou subindo aí 3,33%, e o RCRB 3,31%. Do lado de cá, CJST11 caiu 23%, mas esses 23% aí tudo é devido à amortização, tá, gente? Ontem foi data base, de ontem, no caso, foi a data base de uma amortização que somados daria, acho que R$ 20, agora não lembro, acho que é isso mesmo, R$ 20 somados, e quando você vai ver, apesar do pagamento um ser esse mês e o outro é só em julho, já foi subtraído do valor da cota do CJCT11. O PRSN 11 caiu 8%, o VIF-VN caiu 7%, o RCFA 11 caiu 7%, o NVHO 11 caindo 6%, o HUCG 11 caindo 5%. Dois fundos de hospitais aqui nas maiores quedas. Já olhando apenas aqueles que participam do IFIX, a maior alta foi do CARI 11, o RCRB com 3,31% foi o segundo melhor, NSLU 11, olha só, incoerência, né?
Hospital lá na maior baixa, hospital aqui na maior alta. BTLT 1,49%, o VIF subindo 1,19%, esse fundo que chegou a ficar abaixo de R$ 7, né? E o MFI subindo 1,16%. Entre as maiores quedas, o BLMR11, 2,46%, isso é DataX, foi DataX de proventos, né? BLMG 1,90%, CAFOF caindo 1,43%, RBRP antes do anúncio do provento caiu 1,39%. Vocês imaginam então como é que pode cair hoje o RBRP, e o REC-R11 caindo 1,39% também antes do anúncio dos proventos. Vamos ver, hoje o comentário vai ser sobre esses dois fundos e mais um, e GTWR11 caindo 1,24%. Entre os fiagros, poucas oscilações, como sempre, mas a maior seria que o OI a G11, talvez as pessoas querendo pegar o provento para R$ 10, subiu para R$ 10,19, subiu 1,49%, JGPX 1,12%. As maiores baixas, XPCA11, que está próximo de anunciar, pelo menos eu não identifiquei ainda o anúncio da liberação das cotas, alguns dizem que dia 11, mas eu vou confirmar depois e trago isso para vocês. XPCA11 1,54% de queda, KNCA11 caindo 1,19%, o resto menos de 1%. Entre os FIINFRAs, o juro 11 subiu 1,12%, a Sparta faz um bom trabalho nesse fundo, tá, pessoal? Quem está querendo pensar em FIINFRA pode dar uma estudada, evite comprar acima do valor patrimonial, pode ser interessante. O BIDB 11 foi a maior baixa, caindo 0,47%, poucas oscilações. O nosso bode está aqui na terceira maior alta com 0,11%. Fonte de dados statusinvest.com.br, que hoje está sendo o site mais completo para a gente achar dados de FIINFRAs, de fundos imobiliários e de fiagros. Proventos e anúncios dos proventos. Aqui nós temos uma lista enorme, né, de todos que anunciaram os proventos ontem. Foi feito o DI News, eu vou fazer um comentário sobre cada um, de dois e cada uma das 4 páginas. Nessa primeira página aqui, primeiro comentário vai para o Devan Fundos e Fundos, 70 centavos, dividend yield de 0,94%. Para mim, um fundo de fundos pagando 0,94% é um senhor dividendo. E outro comentário aqui, o DEVA 11, 56 centavos, já era esperado, que ele vai provavelmente repetir esse provento por 3 meses, porque foram 3 meses de deflação. A HCTR 11 aguentou R$ 1,10 e os 12 centavos do VSLH desacruando um pouquinho da inflação. Entre os fiagros, muitos bons dividendos, quando a gente olha aqui, tirando o EGAF que não anunciou os dividendos, os outros todos com ótimos dividendos, todos próximos de 1%, bem mais de 1%, o FGAA11, 1,57% de dividendo, um senhor dividendo. Entre os tijolos, aqui chama atenção o RBRP11, 28 centavos, que dá um dividend yield de 0,51%, caiu 37% o provento, acabou a RMG, né? Já já a gente fala mais um pouco sobre esse provento. E também temos nessa segunda página o Helg 11, que foi também 29 centavos, dividend yield de 0,37%, para quem estava pagando quase 1%, caiu para 0,37%, a queda no provento foi de 64%. Realmente, fundo de tijolos não é normal ter uma queda tão desse. Vamos ver como é que o mercado vai reagir em relação a essas quedas. Fatos relevantes comunicados ao mercado. Começar aqui com o VECRA 11, confirmou agora os dados. Eu sempre falava nos fundos imobiliários e fiagros para ficar de olho sobre essa emissão. Foi confirmada, autorizada pela CVM. A segunda emissão de cotas é uma oferta pública, volume total 415 milhões de reais. É muito dinheiro. Fator de proporção 203%. Então, para cada cota, tem direito a outras 2 cotas. Quando eu vejo uma emissão grande demais, o que acontece? Não importa, o preço acaba, inclusive o preço de mercado já está abaixo do valor da emissão. Database dia 11/11, preço, a taxa é R$ 103,75, mais uma taxa de R$ 2,13, dá R$ 105,88. O preço no mercado está R$ 105,74. O valor patrimonial R$ 102,50. A tendência é ficar abaixo do valor de mercado.
BMLC 11, complementa o fato relevante publicado dia 11/10, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada dia 17/10, realizada por meio de procedimento de consulta formal, aprovou os dois itens, tanto um quanto dois, foram aprovados, o que objetivaram a alienação de um dos ativos do fundo. Então, o BMLC 11 vai vender ativos, depois de vender os ativos, vai distribuir lucro, vai vir dividendos gordos nesse fundo. HGR11 também, o fundo também firmou um compromisso de compra e venda para vender mais um imóvel das casas americanas, das lojas, casas pernambucanas, e venderam aqui por 3. Vamos lá, vamos lá. O fundo veio por qual? Compromisso irrevogável. Vendeu a loja detida na cidade de Monte Alto, São Paulo. O preço total de 7.770.000, sendo que a primeira parcela de 3 milhões e a parcela final de 3.800.000. Então, só em duas parcelas vão ser pagas e um valor unitário e quatro prestações. Não, a segunda parcela vai ser 4 de 971. Então, uma entrada de 50%, o resto dividido em quatro parcelas. Eu prestei atenção mais nessa segunda página. O imóvel foi adquirido de 6 de novembro de 2020, então eles venderam em 2 anos depois, com um lucro de R$ 1.829, que significa 11 centavos por cota. AR11, o AR11 foram ofertadas 3.329.674 cotas nessa emissão. E nessa emissão, apenas 224.000 foram no período de preferência e 227.000 foram no período de sobras, sobrando aí 2.800.000 cotas para o período de oferta pública com esforços restritos. São aquelas que vão para os investidores profissionais. A R11, para mim, lançou a emissão no momento errado, no momento de deflação, o mercado não confiou, momento de taxa de juros muito alto, o mercado preferiu não aderir. Relatórios gerenciais. Começamos aqui já com o XPLG11, no mês de setembro foi declarada uma distribuição de 74 centavos para os detentores de cota, equivalente a um dividend de 8,2% ao mês. Eu acho que 8,2% de um fundo de tijolos, você pensando no longo prazo, é um bom resultado. A gestora e administradora busca, observando a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização, quase não sai, de distribuição de rendimentos e consonantes com o fluxo do caixa do semestre. Conforme fato relevante de 27/10, foi formalizada a alocação no módulo 5, do galpão situado G4, situado no condomínio logístico Cone Plug Play de Santo Agostinho, Pernambuco, para a empresa modular. Com isso, a vacância física do fundo foi reduzida para 7,2%, menor patamar dos últimos 12 meses. BPFF11, um FOF, eu trouxe no relatório gerenciais um de cada gestora, tá? Para não ficar tão longo o vídeo. Nesse mês vendemos os direitos de preferência de VRTA11 e VGIR11, eu também teria feito essa venda. A cota patrimonial recuou 0,75%, a cota de mercado diminuiu 2,26%, volume médio diário de negociação R$ 747.000. Alguns acham isso uma baixa liquidez, eu acho uma ótima liquidez para mim, como investidor. Atualmente o fundo está 97% alocado, sendo que onde 95% do portfólio está alocado em 49 FIIs e 1,16% em CRIs. O restante está em liquidez. Este mês, o fundo distribuirá 62 centavos. Esse valor corresponde ao dividend yield de 11,27%. 11,27% no fundo imobiliário, no FOF, é interessante. Equivalente a 87,60% do CDI. Não é 100% do CDI. Com relação ao preço de fechamento em 31/10. Destacamos ainda que o fundo tem uma reserva acumulada de 14 centavos, que pode, com isso, manter a uniformização, manter a variação de dividendos até o final do semestre. VCRI11, esse aqui me assusta, porque ele é um fundo base 10 e tem 16 centavos de reserva. O fundo realizou a compra de 2,3 milhões de reais no CRI Carvalho Osten,
com taxa de CDI mais 6. Lembram que o Carvalho Oscar era aquele que estava dando problema um dia desse atrás, tá? O fundo gerou um resultado caixa de 8 centavos, que foi impactado negativamente pelo cenário atual de deflação e positivamente pelos atuais ativos atrelados ao CDI. No cenário de deflação atual, o resultado acumulado não distribuído se aproxima de 16 centavos. Será fundamental manter para distribuições em níveis atrativos. O resultado caixa não distribuído, com a previsão de recebíveis dos ativos da carteira, estima-se uma distribuição de rendimento de 10 a 13 centavos até o próximo mês, novembro de 2020. Ou seja, no mês que vem, deve distribuir entre 10 e 13, então acredito que vai ser 11 centavos no mínimo. Helg 11, pessoal, fez durante o mês de outubro uma nova dívida para poder realizar a quitação de uma outra dívida. E botou como garantia os aluguéis do maior inquilino deles. Em 16 de novembro de 2022, referente ao resultado do mês de outubro, o o fundo distribuirá um montante de R$ 389 mil, equivalente ao rendimento de 28 centavos por cota. É importante ressaltar, especificamente esse mês, o montante a ser distribuído foi impactado em R$ 1.459.000, R$ 1 por cota, pelo pagamento de juros da segunda parcela referente à aquisição do REC Log Camaçari, o evento não recorrente descrito em detalhes na página desse relatório. Pessoal, eles fizeram uma dívida, essa dívida não era para impactar de imediato, essa nova dívida não era para impactar de imediato, já, porque ela tem carência de juros e de amortização, mas a dívida antiga tem que efetuar pagamento antecipado. E esse pagamento antecipado mexeu no caixa. E essa mexida no caixa, dessa pagamento antecipado, fez que esse mês caísse o dividendo. Mês que vem vai voltar o dividendo? Provavelmente não todo, mas deve ser um dividendo mais alto no próximo mês. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas entendo que quando ele acabar a carência de juros desse novo CRI que foi emitido, o dividendo vai ficar nesses patamares aí, ó, de 29 a 30 centavos. HSML11, recebemos mais uma atualização referente à obra do ativo de Maceió, e cerca de 79% concluída, em linha com a expectativa da gestão para o período. Cabe ressaltar que se trata de uma expansão que adicionará ao ativo um ABL de superior de 2.000 metros quadrados e previsão de término ao fim de novembro, com ocupação inaugural das lojas no início de 2023. Mantivemos a projeção de distribuição entre 68 e 69 centavos por cota até o final do ano. A taxa de ocupação fechou o mês de setembro 94,8%. HSML diminuindo bastante a vacância. Comentários do Kiko. Hoje não podia ser diferente. Os comentários é sobre REC R11, Helg 11, RBRP. Foram surpresas esses dividendos tão baixos? O REC R11 anunciou um dividendo de 44 centavos, que dá um dividend yield de 0,49%. O Helg 11 anunciou um dividendo de 29 centavos, que dá um dividend yield de 0,37%. E o RBRP 11 anunciou um provento de 28 centavos, que dá um dividend yield de 51%. Todos eles caíram muito provento comparado ao mês passado. Vou começar falando do REC-R. O REC-R 11 é um fundo que paga os indexadores de 2 meses atrás. Então, ele pagando agora, o referente a outubro, aí você pega 2 meses, agosto. Então, é a deflação de agosto que ele está distribuindo agora. E como ele tem maior parte da carteira IPCA e maior parte não protegida de deflação, foi bem impactado. E provavelmente esse vai ser impactado nos 3 meses de deflação. E esse é o segundo mês de impacto. Provavelmente a gente ainda vai ter mais um mês de impacto, já que foram 3 meses de deflação, mais um mês de impacto de deflação no REC R11. Mas eu acredito que o pior resultado foi esse mês. Mês que vem deve ser um resultado um pouquinho melhor e depois volta até aquele resultado acima de 90 centavos que a gente sempre gostou que o REC-R distribua. Já o Helg 11, gente, sempre todo mundo perguntava para mim, eu falo, Helg 11 é um fundo muito alavancado.
Para acabar com a alavancagem, só existe 2 formas para pagar essa alavancagem. A alavancagem é dívida, tá? Então quer dizer que o fundo tem muita dívida. Ou fazendo uma emissão e ou fazendo uma nova dívida. Você tem que fazer isso. Para pagar uma dívida, ou você capta mais dinheiro no mercado para pagar a dívida, ou você faz uma nova dívida para pagar essa dívida. No caso do fundo, o fundo tentou, no ano passado, fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. E não deu certo, foi cancelada, foi muito mal vista pelo mercado aquela emissão. Quem lembra, sabe. A- Como não conseguiu fazer aquela emissão, agora chegou o momento de pagar a alavancagem. Pré-pagamento lá, que foi. Chegou o momento que tinha que pagar aquela dívida. Tem que pagar essa dívida, o fundo fez uma nova dívida. Fez uma nova dívida já para quitar totalmente essa dívida da segunda parcela do Camaçari, e agora colocou os aluguéis que ele estava recebendo e não pagava a ninguém, colocou como garantia. Então essa nova dívida tem uma carência de juros e logo em seguida, quando acabar essa carência de juros, o aluguel praticamente vai ser todo para pagar esses juros. Então vai impactar assim que ter carência. Quem é cotista do Helg 11, eu aconselho pegar aquele fato relevante que saiu no mês passado, onde explica melhor sobre essa dívida que foi feita. Não fala em impactos na renda, mas fala como é que vai ser funcionar o pagamento dessa dívida. Já o RBRP é uma outra aula de fundo imobiliário. Nós tivemos a aula com o Helg 11, que é uma aula sobre fundos imobiliários alavancados. Agora nós temos que pagam bons proventos, mas uma hora vem uma bomba. Agora o RBRP é uma outra aula. O RBRP tem um imóvel chamado River One. Esse imóvel ele foi comprado na planta, ou na construção, não sei exato qual é a palavra correta, mas eu não, o vendedor pagava uma RMG. Para quem não sabe, a RMG é renda mínima garantida. E essa RMG acabou no mês de setembro. E o último pagamento dela foi distribuído no mês de outubro. E agora, para o mês de outubro, não tem mais esse recebimento dessa RMG e por isso veio esse provento tão baixo. E esse provento baixo, que está aqui, de 28 centavos, esse é o provento real do RBRP. Esse é o provento real, é o que ele vai receber de proventos nos próximos meses. Ah, Kiko, mas pode alugar e diminuir a vacância. Sim, exato, pode alugar e diminuir a vacância. Mas se não alugar e não diminuir a vacância, 28 centavos é o dividendo. Muita gente pergunta, Kiko, mas os imóveis são bons? Ele tem excelentes imóveis, bem localizados, tirando o River One, são tudo? São, mas não era o momento. O momento de entrar nesse fundo é esperar o mercado precificar essa, esse fim da RMG. Acredito que hoje deve cair bem, amanhã provavelmente vai ser uma das maiores baixas do IFIX, o RBRP, porque as pessoas vão estar assustadas com esse provento e vão estar saindo correndo com o fim da RMG. Eu ainda continuo achando que tem excelentes ativos, só que o momento de entrar não era esse. Mesmo que estava R$ 48, R$ 50, não era o momento de entrar. E ele vinha subindo. Talvez as pessoas, não entendendo direito como é que funciona um ARMG, não estavam entendendo mais sobre o RBRP11. Vamos esperar para ver como é que vai ser a evolução, a diminuição dessa vacância nos próximos meses. Pessoal, vou encerrando por aqui, vou pedindo para você deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Como é bom estar aqui no lar novamente, aqui em casa. Sim, viajar é muito bom, né? Mas eu prefiro viagens curtas, né? Passou de 5 dias, eu já começo. Além do mais, eu amo essa minha rotina de estar todo dia batendo papo com vocês e depois fazendo os meus compromissos diários que eu tenho que fazer. Eu gosto muito da minha rotina e não reclamo, porque para Deus me abençoou, que tudo que eu faço, eu gosto. Então, estou muito bom com isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, pessoal.